Fala galera, então eu tô na área para falar um pouco sobre a Petro, que cai hoje quase 3% após a divulgação do seu balanço. E no vídeo de hoje a gente vai entender um pouco sobre a divulgação deste balanço e vai analisar o gráfico para saber se há ou não uma oportunidade de entrar na Petro. Tem um spoiler que a Petro já divulgou mais dividendos pela frente, tá? Isso é bastante importante para o ativo. Mas antes da gente olhar tudo isso, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Não sem mais delongas, vamos ver o que aconteceu com a Petro, tá? Hoje, então, a Petro, aqui, né? Análise da Petro, EBITDA de 19 bilhões de dólares, bate consenso, mas a ação cai. Tá. A Petrobras entregou um dos melhores trimestres da história. O EBITDA de 19 bilhões de dólares, 86% a mais na comparação anual. O lucro de 52,4 bilhões, 17% acima do consenso e dividendos no topo das projeções. E mesmo assim, a ação caiu. O motivo não é a empresa, não é a empresa. O preço do petróleo caindo no mercado internacional é um caso clássico de resultado forte, mas o mercado olha para o futuro. Então, lembrando, né, obviamente que a Petro, por ser, né, uma petrolífera, ela está passando pela relação com o petróleo, principalmente com a questão da guerra, então as movimentações dão uma atrapalhada, tá? Nos últimos tempos, tem muito mais correlação com esta movimentação do petróleo do que basicamente com a projeção da empresa, porque é óbvio que o petróleo em alta favorece a Petro e o petróleo em queda prejudica a Petro. Mas o ponto é interessante que o resultado veio 86% a mais na comparação ano contra ano e 17% acima do consenso. E aí já sai essa notícia importante envolvendo dividendos, tá? Então isso é importante para a Petro. Então o que aconteceu de fato? O EBITDA ajustado veio 19 bilhões de dólares, alta de 62% na comparação trimestral, tá, com o trimestre passado, e 86% na comparação anual com o ano parado. Com o ano passado, superando as estimativas dos três bancos que cobrem o papel. O lucro líquido veio de 52,4 bilhões de reais, 17% acima do consenso, de 44,7 bilhões. O EBITDA ajustado veio 93 bilhões de reais. Dividendos ordinários, tá? 3,4 bilhões de dólares, o yield de 3,2 a 3,4% acima do estimado, por exemplo, por Itaú BBA, que era 3,1 bilhões, e do consenso, que era 3 bilhões de dólares. Refino o recorde, o EBITDA de 3,6 bilhões de dólares, mais de 5 vezes estimado do Safra, né? 602 milhões, com utilização de refinarias a 101%. O endividamento caiu, tá, de 62 bilhões de dólares para 60 bilhões de dólares, com dívida líquida e EBITDA caindo de 1,4 vezes para 1,1 vezes. Então já tem uma demonstração aqui clássica que a empresa está bem e está extraindo, né, potência máxima dos seus ativos, né, 101% das refinarias, enfim. Porque a ação caiu, né? A queda do preço do petróleo no mercado internacional, então foi basicamente a justificativa pela queda. Os três bancos mantêm a compra, BTG, Itaú e Safra, com potencial de 23 a 25% de preço mais dividendo. O próximo catalisador é a conferência, da qual, no caso, hoje, e a data ex-dividendo, dia 24 de agosto. Então, se vocês estiverem até o dia 24 de agosto dentro da empresa, podem receber esses dividendos. E quem ganha e quem perde com isso? Ganha um acionista de longo prazo, obviamente, com o EBITDA recorde, lucro acima do consenso, dividendo no topo das projeções e dívida caindo. Os três bancos vêm potencial de 27% a 35%. O balanço é um dos melhores da história da empresa. Ganha quem está de olho nos dividendos. O yield trimestral de 3,2% e 3,4% com data ex-dividendo para 24 de agosto. Isso é importante. Para investidores de renda, o retorno é robusto. Fica neutro quem está olhando o curto prazo. A queda do petróleo pressiona o papel. Se o Brent continuar caindo, os próximos trimestres podem ser mais fracos. O mercado está precificando isso. Então, e perde quem vendeu no susto. Quem zerou a posição na queda de 0,8% pode ter vendido no momento ruim, ignorando o balanço forte, o potencial de 27% a 35% dos bancos, tá? E o que o investidor deve fazer a partir de agora? O balanço é excelente, mas o risco está no petróleo, não na empresa. O que sempre foi e ultimamente tem sido depois que tivemos esse conflito entre Irã e Estados Unidos, tá? A Petrobras entregou um EBITDA recorde, lucro acima do consenso e dividendos no topo, tá? O que derrubou a ação foi a queda do Brent, reforçando mais uma vez para você entender que realmente
é este fator que está trazendo mais volatilidade para a Petrobras, não só para ela, né? Para as outras também. Para o investidor, a pergunta é: você acredita que o petróleo se sustenta ou vai cair mais? Eu acho que essa pergunta não vai ser o investidor que vai responder, né? E sim, provavelmente o Trump, porque a cada vez o cenário muda completamente a cada declaração que ele faz. Então, obviamente, essa pergunta quem vai ter que responder é ele, tá? A conferência a qual hoje é 7, no caso a conferência, tá, do resultado é 7/8, no caso hoje, sinais sobre o Capex e expectativas para o segundo TRI de 26. A data de dividendo é dia 24 de agosto. Quem quiser o dividendo precisa se posicionar antes, obviamente. O preço do petróleo é o principal drive da ação de curto prazo. Então, muita atenção no preço do petróleo. O Capex de 2026, o Itaú BBA projeta que pode superar o guidance de mais ou menos 10%. Os riscos reais, mais uma vez, vamos reforçar. Se o Brent cair, o próximo trimestre pode ser mais fraco. O mercado já pode estar, né, precificando isso. O risco de subvenção dos combustíveis. O Itaú BBA lembra que os dividendos podem ter sido maiores, mas 1,9 bilhões de dólares em subvenções foram postergados para o terceiro TRI de 26. Isso pressiona o caixa para o futuro. Risco do Capex. O Capex pode superar o guidance em 10%, o que pode limitar dividendos futuros. Então, isso é importante. Para quem está dentro? Então, a ideia, obviamente, baseada na tese do crescimento e na entrega que a Petrobras está fazendo, seria segurar o balanço forte. Os avanços vêm de 25% a 27%, com potencial de yield de 3,4%, é robusto. A queda, né, que hoje bateu quase 3%, é o ruído de curto prazo ligado ao petróleo e não à empresa. Então, tem uma maquiagem sobre a questão do preço da Petrobras por conta dessa volatilidade do petróleo. E para quem quer entrar, avaliar a janela pré-dividendo. A DataX do dia 24 é um gatilho, mas atenção, se o petróleo continuar caindo, pode haver uma entrada melhor. O balanço forte sustenta o papel, mas o Brent é o fator decisivo no curto prazo. Então nós já entendemos, né? Por inúmeras vezes, reforcei aqui para vocês entenderem que não é nem a questão da empresa, e sim do petróleo que pode trazer essa volatilidade de curto prazo. Lembrando, a Petrobras está tendo um resultado extremamente robusto, tá, perante todos esses acontecimentos. E óbvio que se o preço do petróleo voltar a cair, talvez esse resultado venha mais fraco, mas não quer dizer que teremos um próximo balanço ruim. Então tem que ficar atento para isso. E quando a gente olha os gráficos, a gente vê realmente que ali a Petro vem trabalhando, né? Ou pelo menos trabalhou dentro de um contexto lateral aqui durante muito tempo, né? 2024, praticamente 2025. Começo de 26, nós tivemos aí um rompimento muito forte, né, no gráfico mensal, uma alta de 22% com o rompimento dessa barra, e aí, desde então, ela continua basicamente subindo, continuou a subir 45% de alta a partir daí. E aí aquele movimento clássico, né, que a gente já conhece, que é a movimentação faz um processo corretivo. Aqui é a ideia de fundo, tá? Através do mês de julho. Então nós tivemos um candle muito forte comprador aqui no mês de julho, que chegou a subir 14%. Se eu não me engano, aqui no mês de julho foi dada a ideia de um retorno, né, do conflito, pelo menos do meio do final. Aqui foi talvez a tentativa de acordo. E aí, obviamente, que o mês de agosto, estamos no começo, mas já temos essa queda. Obviamente, se um mês fechasse exatamente aqui, a expectativa que se teria é um possível, tá, rompimento da máxima desse candle para, quem sabe, voltar para a máxima histórica. Mas como tem muitas coisas para acontecer ainda no mês, estamos assim no começo, muitos movimentos podem surgir, até mesmo um rompimento para baixo. Então é um ponto de atenção, pensando para o gráfico mensal. Mas ali a gente tem ali uma ideia de talvez uma possível continuidade na alta, e isso é importante. Se a gente for ver para o gráfico semanal, nós tivemos aqui um sinal interessante, tá, por parte da Petro, principalmente nesse rompimento para baixo, né? Ela fez uma sinalização de certa forma aqui, então, né, um sinal de reversão. Ela não acabou testando essa região, então ela rompeu em linha reta e caiu 14% a partir daí. E tu percebe aqui nitidamente que no gráfico semanal, embora no preço a gente tem uma região para ela ter segurado, que foi essa briga aqui, a partir desse movimento, aqui, ó. Aqui na região dos 37,32, ela faz um fundo, retoma a movimentação de alta, estica, né, forte. Se for pegar o rompimento da máxima desse candle aqui do semanal, ela sobe praticamente 13%
em linha reta, né. E agora é a primeira semana onde faria uma correção. Ela está nitidamente tentando estruturar, quem sabe, uma continuidade do movimento. Vai muito depender da possibilidade de um fundo. Então se ela fizer um fundo por aqui, né, se a gente for pegar aqui uma retração, então se ela fizer um fundo aqui, ó, dentro essas regiões, tá, principalmente aqui nos 40 com 40 entre 40 e 43, em 39, se ela fizer um fundo por aqui, a gente pode sim especular uma retomada da movimentação de alta, tá. Então, pode especular uma retomada da movimentação de alta e pode ser um gatilho interessante para uma entrada, mas lembrando, vai ser sempre vinculado à questão do petróleo. Então a volatilidade do petróleo, qualquer pronunciamento do Trump, envolvendo, qualquer acordo com o Irã, ou não acordo, uma piora, pode envolver as movimentações. Então, para o curto prazo, fica complicado. Fica bem complicado por conta dessa volatilidade que realmente a gente não pode conter ou ter a previsibilidade do que vai acontecer. E quando a gente traz para o gráfico diário, as coisas ficaram meio complicadas, né? Havendo uma movimentação de alta, acho que é nítido essa ideia dessa movimentação de alta aqui, tá? Ela rompe e agora se atira, né, muito forte essa região, faz um pivô de baixo bem forte. Aqui no curto prazo, a ideia é que ela tentasse pelo menos segurar nessa região, aqui, ó, tá? Aqui essa região de suportinho. Ela não consegue, ela até fecha com uma mínima sombra inferior, mas aqui ela cai em linha reta. Olhando por essa ótica, pode ser que tenhamos, no curtíssimo prazo, ou visando day trade, tá, uma possibilidade de um retorno. Pode ser, tá? A gente vê que o ativo caiu em linha reta, tem uma sequência muito forte de candles vendedores, praticamente o dia inteiro foram candles vendedores, tá? Nos 60 minutos é bastante coisa. E embora tenhamos essa sequência forte de candles vendedores, não tivemos aqui, ó, pelo menos até o seu fechamento, uma sinalização de um fundo, que nem eu comentei ali. No curtíssimo prazo, seria interessante se ela fizesse um fundo e começasse um processo de correção. Aí poderia surgir algo na ponta compradora, visando principalmente essa correção aqui. O fato é que isso não aconteceu e aí, obviamente, atrapalha esse cenário. E até mesmo para venda, o ideal seria que essa correção surgisse, né, para ficar interessante, porque vender com essa movimentação já muito forte de baixo fica complicado. A expectativa é que caia aqui em linha reta sem corrigir, não faz muito sentido. Então, o ideal é que fizesse um fundo e viesse para um pivô de baixo. Infelizmente, até o momento não foi isso que aconteceu. Ela fecha com um candle forte na ponta vendedora e aí atrapalha. Até se a gente for ver aqui o 15 minutos, ele ensaia a tentativa de até mesmo continuar caindo, tá? Pode ser que numa segunda-feira continue esse fluxo vendedor. Lembrando, a gente tem um final de semana e pode ser que o preço do petróleo movimente bastante. E aí, segunda-feira, a Petro possa abrir diferente, né? Por conta dessa movimentação do petróleo. Se algo diferente acontecer, obviamente, envolvendo lá o conflito. Então, é bom ficar ligado. Mas sim, teoricamente, a gente poderia acreditar até mesmo no rompimento da mínima e continuidade na queda. O ponto é que ela pode estar esticada na ponta vendedora depois de uma queda de 3%. Mas o resumo aqui para a gente entender é o seguinte: no longo prazo, pode ser que ela faça sentido, uma continuidade na alta, vai muito depender das próximas semanas, principalmente a possibilidade de um fundo. Se um fundo ocorrer, quem sabe surge aí a oportunidade de uma compra, até mesmo visando a busca por ter essa rentabilidade com os dividendos agora para este dia, tá? Beleza? Então, galera, a gente entendeu um pouquinho sobre o contexto da Petro, sobre o seu balanço. A gente olhou os gráficos para ver se tem alguma coisa ou não para ser feita, pelo menos no longo prazo. A resposta aparentemente ainda não, mas eu ficaria esperto nos próximos dias para quem sabe a gente tenha aí a possibilidade de um fundo. Beleza, galera? Antes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu continue trazendo informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Um grande abraço e